Comunicar pode, sua dose semanal de comunicação. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Comunicar Pode. Eu sou a Tamires Rezende, sou jornalista, diretora da Hug Comunicação, e ao meu lado está a Thalita. Oi, meu povo, eu sou a Thalita Escoto, sou jornalista também e sou diretora aqui da Agência Contato. Hoje eu e a Tamires vamos falar sobre notícias. Hoje o papo é mais leve, porque a gente tem falado tanto sobre assuntos pesados nas últimas semanas, e a gente achou que seria legal pegar algumas manchetes do que tá rolando aí pela internet, nas mídias de comunicação e marketing, para discutir aqui um pouco, porque isso também é importante, né, Thalita? Não. Sair um pouco de dentro do escritório, abrir as portas, ver o que tá rolando no mundo lá fora, porque isso às vezes também dá um gás, algumas ideias de medidas, de ações pra gente aplicar dentro do nosso negócio. E a gente trouxe aqui, pessoal, algumas notícias que rolaram nesses últimos dias, né? Algumas polêmicas, outras engraçadas, outras notícias que aproveitarem o buzz e como a gente pode aplicar no nosso negócio. E acho que a Tamires aí que preparou esse roteiro pra gente hoje, trouxe algumas notícias aí, vamos começar, né? Vamos lá. Primeira notícia é: Facebook anuncia projetos para jornalismo no Brasil. Essa notícia a gente deu uma lida no meio em mensagem. Ela fala sobre um projeto que o Facebook tem em vir até o Brasil para treinar, entre aspas, os principais veículos de comunicação para usar a rede social como uma aliada e não como uma barreira, uma dificuldade, como aconteceu com a Folha de São Paulo, que a gente comentou no último episódio, que há uns anos atrás saiu do Facebook porque achava que para eles não era interessante. Esse projeto ele já foi aplicado na Argentina e nos Estados Unidos, principalmente quando nos Estados Unidos saiu aquela bomba de fake news. Então foi uma medida que o Facebook meio que encontrou para driblar essa crise das fake news nos Estados Unidos, e eles aplicaram esse treinamento na Argentina e nos Estados Unidos. Aí eu fiquei pensando: de que forma os veículos podem usar as redes sociais? Será que eles estão abertos, né, a isso? Acho que essa é uma dúvida também, né? Eu acho que, de repente, eu acho interessante o Facebook promover esse treinamento, enfim, mas eu acho que seria ainda mais interessante se o Facebook viesse ao Brasil para entender o atual cenário dos veículos de comunicação. Como que as pessoas se comportam, né, em redes sociais. Exatamente, e como as pessoas estão consumindo informações. Então, eu acredito, eu não tenho dados disso, mas eu acredito que o número de pessoas que se informam por redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, tem crescido muito. Por considerar esse dado importante para o contexto em que estamos conversando, nós fomos buscar informações e pesquisas. E o que encontramos é: 7 em cada 10 brasileiros se informam pelas redes sociais. Apesar de as considerarem pouco confiáveis, muitos ainda optam por elas para buscar notícias. É o que indica o Papo Digital, o estudo mais recente da Hello, uma pesquisa de mercado e inteligência. As nossas últimas eleições levantou muito esse assunto, como as pessoas replicam notícias pelos meios sociais aí, online, e como elas leem. Nós viramos leitores de manchete. Então, acho que também seria legal, além do Facebook vir ao Brasil para treinar os veículos, que ele também viesse ao Brasil para entender um pouco melhor esse movimento de consumo de notícias do público, as dificuldades que os veículos encontram em atingir o público com notícias verdadeiras. Por que tem esse crescimento de fake news? Porque as redes sociais são as grandes impulsionadoras disso, né? E também o formato, né? Eu acho que para essa geração que vem já com rede social presente, né, na vida, é mais fácil. Agora, eu acho que as mídias mais tradicionais, jornal, principalmente, esses grandes, Estado, Folha, eu acho que eles tiveram que passar por uma adaptação muito grande em como comunicar, né? Então, eu vejo que muitos jornais, Estadão, principalmente, e Folha, que acho que são os mais presentes, assim, diariamente em Instagram, o formato de joga manchete é tentar jogar a pessoa pro site e às vezes não funciona, né? Não, às vezes a notícia tem que ser passada ali mesmo, né? Não, e eu vejo que eles já estão se movimentando bem em relação a isso, mas acho que também falta o que a gente estava falando antes de gravar, né? Que, aquele modelo que faleceu no meio do desfile, o Estadão foi lá, publicou uma foto totalmente desnecessária na chamada. Eles poderiam fazer um trabalho também de como
como noticiar, de que maneira, né? Pra não ficar um negócio tão grosseiro, assim, né? Eu acho que aí a gente volta na ética jornalística, né? Parece que nas redes sociais a ética Vale jornalística tudo, né? foi esquecida, né? Vale Foi tudo. completamente esquecida. E você vê isso um pouco em TV também. Que é uma coisa que eu lembro quando eu fiz jornalismo, na minha época, a gente discutia muito isso na faculdade, assim. Como tem, por exemplo, emissoras, a Globo, ela usa, né, dessas imagens apelativas, mas ela usa menos do que, por exemplo, a Record. E aí, até que ponto isso é ético ou isso não é ético? E essa sempre foi uma discussão, mas eu sempre senti que a ética jornalística, ela sempre foi mais aplicada dentro dos meios jornal, revista, offline, TV, do que na internet, principalmente quando a notícia é passada via rede social. E eu fico lendo muito comentário, né? Então, tipo... Eu nem faço isso, eu quero preservar minha saúde mental. Não, às vezes eu falo, deixa eu ver o que estão comentando. E aí, assim, qualquer notícia que você coloque, tá no Facebook do Instagram, ou no... Tá no Facebook, Instagram não, né, gente? Tá no Facebook ou no Instagram, as pessoas comentam, assim, é muito ataque, né? Então deixa de ser um negócio saudável, as pessoas se atacam o tempo inteiro. Eu falo, gente, mas é meio doentio até. Eu falo, enfim. Então acho que é sempre válido o conhecimento para que isso seja aplicado de uma maneira mais saudável, né? Com certeza. Por fim, eu acho que isso vai ser muito bom. Uhum. Facebook, venha, seja bem-vindo, vem tentar entender a complexidade. Chama a gente. Queria que ele entendesse um pouco a complexidade que é de passar a notícia via rede social. A gente também tem um problema que é gravíssimo, assim, que isso cresceu muito rápido, né, Thalita? O mercado mudou muito rápido. A gente estudou na faculdade de jornalismo um jornalismo diferente do que é aplicado hoje. E a gente não tem 30 anos de formação. Uhum. Nós somos novas ainda, assim, em comparado a grandes jornalistas que estão dentro das redações, que encabeçam as diretorias ali de redação. Nós temos uma formação muito recente ainda. Sim. E assim, em 10 anos, o mercado de jornalismo, de comunicação, mudou da água pro vinho. Então, é normal que ainda nós estejamos batendo cabeça aí. Não, com certeza. E até esse assunto que você falou agora, né? Teve uma pessoa que fez um artigo, eu não vou lembrar o nome dela agora, uma profissional de comunicação. Ela publicou isso no LinkedIn. Ela falou que pra gente continuar no mercado é uma mudança de mindset mesmo. E os jornalistas das antigas, aqueles que já estão aí no mercado há 30, 40 anos, eles não aceitam. Assim, muitas pessoas apoiaram esse pensamento, que é o que eu acho, que é o que a gente já vem trabalhando aqui na agência, praticamente assim, sem perder o time disso, né? Ano a ano, se renovando. Mas eu vejo que quem tá nesse modelo antigo ainda, muito ali, naquela coisa de redação e tal, tem essa dificuldade. Patina, né? E aí patina, e aí talvez, às vezes não consegue nem acompanhar o que tá acontecendo em rede social, como tá sendo noticiado, começa a bater de frente, né? Então acho que para um mercado como um todo isso é muito válido. Bom, vamos para a segunda notícia, e essa é polemicona. Essa foi. Essa quem me contou foi a Thalita na nossa última gravação, porque eu tava assim, boiando. Tá todo mundo falando da Livraria Cultura. O que aconteceu? Então a manchete é: ex-funcionários relatam casos de assédio moral na Livraria Cultura. Essa matéria eu peguei na Veja. E aí eu fiquei perdida, porque nós estamos gravando hoje no dia 1º de maio. Feriado, tá, gente? Estamos aqui. Estamos aqui por vocês, meninas. E aí, na sexta-feira passada, eu vim gravar com a Thalita, e aí eu falei assim, Thalita, o que tá acontecendo? Tá todo mundo falando da Livraria Cultura e eu tô perdida, eu não tô achando o que é. Conta aí, Thalita, pra quem não sabe. Então, eu fui impactada por essa notícia navegando no Facebook mesmo, assim, à noite. E eu vi um post da Livraria Cultura já esclarecendo. Então eu peguei o bonde andando também, né? Então eu tava esclarecendo com um posicionamento péssimo, assim. Você fala, gente, parece que foi feito por algum... Enfim, não sei. Pegou o sobrinho ali e mandou escrever o post. Porque falava assim, estamos muito chateados com o que estão falando de nós. Nós somos uma empresa muito comprometida com a nossa equipe e nossas lojas são lindas. Gente, mas assim, aí tinha um discurso tão vago, assim, tão vazio. E aí eu comecei a ler os comentários, assim,
justamente nessa minha mania Pra louca, entender fiquei o lá, que era que tava acontecendo. fui ler os comentários, aí as pessoas começaram a criticar demais, vários ex-funcionários falando, aconteceu isso na loja tal, problemas de saúde, banco de hora que não é pago, assim, tudo que é da lei, tudo que faz parte da lei trabalhista não era cumprido pela livraria, ou teve vários casos de, não tá contente, pede demissão. Vai lá na RH, então, e pede demissão. E casos de uma loja de Curitiba, principalmente, que acho que 32 funcionários foram direto na RH e a loja ficou praticamente sem ninguém. E aí, uma única pessoa conseguiu sair e começar esse movimento, e aí assim... Que é o que acontece normalmente, né? Exatamente, alguém tem que fazer alguém a faz, né? E traz a onda de anos atrás, então isso devia acontecer já há muitos anos. Sim, há muitos anos, e aí comecei a ler, realmente saíram algumas matérias na época, falando que isso aí é uma história que não é de agora não, isso vem de anos mesmo que isso acontece. E, enfim, até a gente comprovar e falar, é um boato, aconteceu com não, é exagero, imagina assédio moral, gente, não, isso é a primeira coisa que você pensa não, imagina, é um exagero, isso não tá acontecendo. E aí você começa a entender que tem, assim, não é um funcionário não, são milhares. Vários, de várias unidades das lojas que relatam, assim, casos muito sérios de assédio, de problemas de saúde, enfim, gente... Procura lá que vocês vão encontrar histórias bem cabeludas. E aí, todo o problema foi... Aí a Thalita me contou isso, cheguei no escritório, fui pesquisar, e aí quando eu li esse posicionamento, meu queixo caiu, pra não falar outra coisa. Não, o que pegou muito mal foi o posicionamento Foi ridículo, foi assim... Zero estratégico, zero gestão de crise. Eles falavam, nossas lojas são lindas e nós confiamos no que nós fazemos, e assim... e aí, entendeu? Sabe? Vou contar tudo pra minha mãe, só faltou escrever isso. Exatamente. E desde então foi ladeira abaixo, porque quando eu tava produzindo esse roteiro, eu fui pesquisar as últimas atualizações desse caso e tal. Eu vi que a Livraria Cultura se posicionou novamente, criticando o senso crítico dos leitores. Sim. Então, assim, vocês precisam interpretar melhor. Separar o que é verdade do que não é verdade. Ou seja, ela estava usando uma crise para atacar as pessoas que estavam exigindo uma resposta, porque eu acho o seguinte, eu consumo uma marca. Se eu vejo alguma coisa, falar alguma coisa de uma marca que eu gosto, eu vou sim exigir um posicionamento dali. E aí, o que tá acontecendo? No mínimo, assim, tudo bem, a gente sabe que existem realmente pessoas que não... Tem os haters, né? Que realmente não conseguem interpretar uma notícia, mas nesse caso não era, gente. Não era o caso. Mesmo, então, assim, o posicionamento deles foi assim, foi ladeira abaixo, né? Não. Foi coisa errada atrás de coisa errada. E aí, se a gente for fazer uma análise, o mercado editorial de livrarias... Tá horrível. Tá péssimo, tá caindo a cada dia. Livraria Cultura, principalmente, tem sido notícia recorrente de vai fechar uma loja, caiu o número de vendas. E aí você vem com um caso desse que era totalmente... Dava pra ser gerido completamente de uma forma profissional. Porque mesmo que eles assumissem um erro, porque eu acho que é o seguinte, tem coisas que não tem defesa. Se você tem 1000 funcionários, ex-funcionários, relatando coisas muito similares, eu lembro da minha avó. Minha avó falava, onde há fumaça há fogo. Uhum. Então, eu acho que tem coisas que não tem defesa. Empresas erram, empresas tomam decisões erradas. E aí, o que diferencia uma empresa boa de uma regular é de que forma ela vai gerir essa crise dela. Então, eu acho que seria um momento deles assumirem o erro, puxar o problema pra eles, falar, erramos, vamos analisar o que está acontecendo, vamos tomar medidas e mostrar quais medidas seriam tomadas. E essas matérias... que fosse que eles fizessem um curso de gestão pros chefes das lojas, sabe? Isso já traria uma visão diferente pra eles, pra forma com que eles receberam esse problema. E eles simplesmente, no português claro, cagaram pra quem consome, pros ex-funcionários e atuais funcionários. Ou subestimaram demais, né? Tipo, ninguém vai dar importância pra isso, ninguém vai ler, entendeu? Gente, mas em pleno 2019, como que nas redes sociais as pessoas não vão dar importância, sabe? E isso aí vem de problema de gestão de muito tempo, né? Nas reportagens que vocês vão encontrar, tenho certeza, eles citam nomes de gerentes, nome dos gestores,
de cada loja, da gestão administrativa. Então eles falam, eles nomeiam, é tudo nomeado, não é uma notícia vaga nem vazia. Tá tudo bem nomeado, assim, aconteceu por causa dessa pessoa, esse foi o gestor que fez isso comigo, as pessoas têm provas. Então eles brincaram, né, entre aspas, com algo sério, subestimando o alcance disso e pegou mais mal do que já tava. O mercado já tava ruim pra eles, agora, gente, acho que... Pior ainda. Ou seja, não seja a Livraria Cultura. Seja menos. Não façam o que eles fizeram, pelo amor de Deus. Bom, a terceira manchete que eu trouxe aqui é cabeluda. Essa é cabeluda, essa deu o que falar também. Nós. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, manda a revista Cruzoé e portal Antagonista excluírem reportagem que cita Dias Toffoli e publicações denunciam censura. Bom, essa matéria saiu em tudo quanto é lugar. A revista Cruzoé e o portal Antagonista, eles têm um posicionamento político e eles sempre foram veículos muito posicionados politicamente, são veículos de política. E eles fizeram uma matéria, aqui a importância não é do que, mas eles fizeram uma matéria associando o Dias Toffoli a questões de corrupção, enfim. Uhum. E o ministro Alexandre de Moraes, o que ele fez? Mandou prender os editores da revista e do portal, apreender todos os computadores das redações e que a revista e o portal tirassem a reportagem do ar. Na minha época, o nome disso era censura. E foi isso que aconteceu. A imprensa em geral, a sociedade em geral, caiu assim em cima do STF, acusando de censura, que isso era uma medida de censura. A defesa do Alexandre de Moraes era que aquela reportagem era fake news. E aí, sem a gente entrar na questão política, direita, esquerda, enfim, isso me preocupa muito porque nós vivemos anos de... liberdade de expressão. E nós vivemos anos, que não faz muitos anos, em que jornais tinham que substituir matérias por revistas, por receita de bolo. E eu acho que a imprensa ela é uma base de desenvolvimento da sociedade. Se você não tem acesso à informação... Você não tem acesso a nada, Você não tem acesso a nada. Como que você como que você forma uma opinião? Como que você entende o que tá acontecendo no seu país, na sua cidade, no seu bairro? E aí eu gostei muito, Thalita, porque as pessoas começaram a falar de censura. Voltou essa questão de... o que é liberdade de imprensa? Inclusive agora em maio é comemorado o Dia de Liberdade de Imprensa. E as pessoas começaram a falar o que é liberdade de imprensa, o que não é... Porque somos contra a censura. Eu vi direita e esquerda e da política unidos contra essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Que eu acho que é mais interessante, né? Foi muito legal ser neutros em prol de um... Exatamente. De um objetivo de todos, que é a liberdade de imprensa. E aí eu também gostei muito porque nós vivemos a era da fake news. Então se você ainda tem uma sociedade que consegue enxergar a censura... em uma medida tão absurda quanto foi essa do ministro, talvez a gente ainda tenha esperança para que daqui a um tempo a gente consiga começar a não reverberar tanto a fake news quanto hoje nós reverberamos como sociedade, e que a gente consiga, de fato, resgatar a importância da imprensa. Sem dúvida. Porque... eu acho que a gente está vivendo um tempo, eu como jornalista, é uma coisa que me preocupa muito, que hoje todo mundo produz notícia. Então você, através do seu Twitter, do seu Facebook, do seu Instagram, do blog que você tem, a produção da notícia ela tá acessível a todos. Isso é bom, mas isso também é ruim. Uhum. Porque nós perdemos... Com excesso de informação, nós perdemos o nosso senso crítico do que é verdade, do que não é, do que é fake. E também é fácil, né, você chegar pra falar, não, isso é fake news. O fato é que aí tem sujeira, né? A gente... Com certeza. E Tá assim, comigo. e o que eu fico muito feliz é que nós estamos abrindo os olhos pra isso. Eu vi, assim, revistas com direcionamentos, revistas, portais totalmente opostos. Porque hoje nós vivemos um país polarizado, Sim. né? Por conta da política. E eu vi pessoas de polos, veículos de polos completamente opostos, unidos em prol da nossa liberdade de imprensa. E eu acho que faz tão pouco tempo que nós conseguimos resgatar a liberdade de imprensa, a liberdade de distribuir uma notícia, de falar o que pensa. E isso que é o que a gente tá fazendo aqui, né? Exatamente. A gente pode vir aqui e falar o que a gente quiser...
da maneira como a gente quiser e tá livre pra fazer isso, entendeu? Se a pessoa do outro lado vai gostar ou não, aí também é uma escolha dela, né? Exatamente. Mas é o que a gente tá aqui fazendo. É o poder de você querer falar o que você quiser, onde você quiser. Então isso me deixou muito feliz. Então foi um caso absurdo, no meu ver. Acredito que da maioria que preza pela liberdade. E eu fiquei muito feliz, porque eu vi que ainda há força, a imprensa ainda há de se unir por um objetivo específico, e que a gente não pode abrir mão disso, porque a liberdade de imprensa a gente reconquistou ela há muito pouco tempo. Né? Faz menos de 50 anos aí que a gente conseguiu resgatar toda a nossa liberdade de imprensa. Então, essa foi uma notícia que tá gerando muito burburinho. Quem quiser se aprofundar, joga lá no Google, porque você vai achar artigos e mais artigos interessantes sobre o tema, sobre liberdade de imprensa, sobre liberdade de expressão. O próximo... Que é muito legal, por sinal. É muito legal. Você já foi no cinema assistir Vingadores? Olha, eu não vou no cinema desde que minha filha nasceu. Se então... te ajudar, assim... Normal, força guerreira. Faz 3 anos. Eu imagino que isso seja comum. Eu não fui assistir ainda. Eu não fui assistir ainda, mas essa semana, na última quinta-feira, no dia 25 de abril, saiu o último filme dos Vingadores, que é Vingadores Ultimato. E tava, assim, a internet... Eu acho que, aliás, nesses últimos dias só se fala sobre Game of Thrones e Vingadores. E, por sinal, não assisto nenhum dos dois. Eu também. É legal, assim, eu acompanho, tá? Acompanho mesmo o que tá rolando. Sim, porque eu acho muito legal. Mas, muito assim, legal. Se eu tiver que ir, é só pela pipoca mesmo, Exatamente. Sabe? Eu vou pelo buzz. E aí, o que aconteceu, Thalita, que eu achei muito interessante? O Google, essa é a nossa próxima notícia, o Google revela os principais personagens e perguntas sobre Vingadores Ultimato nas buscas. Então, o que o Google fez? O Google é o pai de nós todos das buscas. Ele pegou ali as últimas buscas dele, no banco de dados dele, quais foram os personagens mais buscados dos últimos dias e quais foram as perguntas mais buscadas a respeito de Vingadores Ultimato. E aí você para pra pensar, o que o Google tem a ver com o filme da Marvel? Nada. Mas ele aproveitou o buzz, tá todo mundo falando disso. Nossa, gente, é muito interessante isso, porque a gente já falou tanto de rede social aqui, de como que a gente aproveita as oportunidades, e esse é um exemplo claríssimo que eu vi nessa última semana. Marcas, assim, a gente trouxe exemplos, assim, muito engraçados, que aproveitaram esse buzz aí pra fazer alguma chamada, algo, sim, né? Sim. Marketing de oportunidade, isso. E foi fantástico, achei demais, assim, embora eu não faça questão nenhuma de ir no cinema ver esse filme, tipo, não é algo que me chame atenção, assim, falo, nossa, vamos agora pegar essa fila enorme, não. Mas, cara, é muito interessante, eu fico impressionada. É algo que me encanta muito na profissão, assim. Não, é muito legal, e assim, e dá pra você usar como um gancho. E o povo é criativo pra demais. Sua rede social. Demais. Fala pra eles, fala pra quem tá nos criativo, cara. Um que você colocou no roteiro e quando eu abri eu berrei, porque eu falei gente, assim, o brasileiro legal. É incrível. Precisa ser estudado, não, nem estuda porque, gente, é impressionante. Ó, vou citar um caso que eu fui impactada, graças a Deus, obrigada. Foi o caso do Sex Shop que lançou a campanha Vibradores, eu te mato, entre parentes de prazer. Foi sensacional, assim, é um sex shop, gente, uma pequena empresa, né, e assim, teve destaque em vários perfis aí de marketing, case, de publicidade, e é um post que eles fizeram com vários vibradores, assim, era a foto, todos os vibradores tinham as cores lá dos Vingadores, respeitando, assim, exatamente a cara do filme. E foi um post de oportunidade que gerou pra eles, na última vez que eu peguei esses dados, 12 mil compartilhamentos e mais de 8 mil comentários. Porque foi uma puta sacada, né? Lógico. Então, assim, é um gancho que você pode usar e você não vai ter que gastar com nada, você vai ter que gastar sua cabeça pra conseguir pegar aquele gancho legal. É o feeling, né, da coisa, de se acompanhar e falar, gente, ó... Turma da Mônica usou isso pra fazer. E tem que ter também. O timing certo, né? É naquela semana. Você tem que ter o timing certo, porque... E aí é legal, você tá sempre antenado com o que tá... Isso, antenado é tão antigo. É sempre você tá ligado no que tá acontecendo na internet. E pra conseguir pegar esse gancho no momento certo, na hora certa. Porque várias empresas aproveitaram esse buzz. Não, muito Foi o que você falou. Teve Turma da Mônica vestidos de Vingadores. Teve o Vibradores Eu Te Mato de Prazer. Teve o Google lançando uma pesquisa. E isso
reverberou em muitas matérias pro Google. Porta Então, dos assim, Fundos. teve o Porta dos Fundos, muita marca. E aí, o que você precisa? Só de criatividade. Pra criar uma postagem que faça um gancho com aquele... Que faça uma ligação com aquele tema que tá super em alta. E nada mais. E nada E mais. nada mais. Acompanhar, e assim, por isso que eu falo, embora assim, o Facebook eu tenho usado cada vez menos como perfil, assim, usuária comum, mas acabo usando mais pro lado profissional, que é esse justamente de acompanhar, às vezes em grupos que te ajudam bastante, né? Sim. Compartilhar notícia, esse tipo de matéria. Então, gente, achei assim, muito Muito legal, legal, muito porque legal. a criatividade do povo também te inspira, te ajuda aí a falar, gente, olha só, é só você parar um minutinho ali, né, e tentar linkar com a sua marca. Sim. Como que eu posso utilizar esse buzz? Que é uma oportunidade que passou, né? Não tem como voltar. Não tem mais. Se eu puder deixar uma dica aqui pra quem tá nos ouvindo de como ficar à frente das notícias do que vem, quando eu entrei na faculdade, era o boom do Twitter. Então eu tinha Twitter e minha vida era twittar. Esses dias eu fui buscar meu Twitter da época da faculdade, meu Deus do céu. Nunca tive. Não, eu apaguei Nossa. tudo, porque assim, era uma adolescente tweetando sobre a vida dela e... Ai, meu Deus, Ai, que sabe? vergonha, Ainda né, bem que a depois, gente cresce, né? Ainda bem que a gente cresce. E aí eu voltei com a minha conta no Twitter, porque tudo acontece antes no Twitter. Tudo. E o Twitter, ele tem ali os trending topics. Então, assim, o que está sendo mais falado. Então, às vezes, eu consigo... Porque, o que me dá, Thalita? O FOMO. Já ouviu falar no FOMO? Que é Fear of Missing Out. É assim, você tá por fora do que tá acontecendo. A gente tem muita notícia hoje em dia. Sim. A gente tem muita coisa acontecendo. A gente tem muita rede social. E, às vezes, dá aquela falta de ar de, assim, eu não consigo acompanhar tudo. E eu não consigo, por mais que eu seja formada em jornalismo, nosso dia a dia é corrido. Eu não consigo ler o Estadão, a Folha, o Valor. Propaganda e marketing, mensagem. Não consigo ler tudo num dia só. Não consigo, às vezes não consigo ler nenhum, entendeu? E assim, aí eu ficava, ai meu Deus, como que eu vou saber o que tá acontecendo e o que não tá acontecendo? Hoje eu atendo um cliente de tecnologia que eu preciso estar muito atenta ao que tá acontecendo nesse segmento de tecnologia, de redes sociais, enfim. E aí eu voltei com o meu Twitter. Então, eu chego no escritório, eu abro o meu Twitter e ali a cada meia hora eu dou um F5, uma atualização e vejo os trending topics. Então, por exemplo, ontem faleceu a Beth Carvalho, que era aquela sambista, e eu tava, assim, fechando o meu dia de trabalho e aí eu dei um F5 no Twitter e apareceu Beth Carvalho. Eu falei, por que tá todo mundo falando dela? Cliquei lá e fui ver e, assim, fazia, sei lá, 20 minutos que a assessoria dela tinha confirmado o falecimento dela. E aí eu fui ver, não tinha saído em nenhum veículo ainda. Então, assim, às vezes o Twitter, aliás, normalmente o Twitter, ele tá na frente de todos os veículos. Ou, com certeza, lógico, tem veículos que tem seus furos de reportagem, enfim. Mas você pega aquela notícia muito no começo e você consegue ter acesso a diversos tipos de opinião, enfim. Então, o Twitter virou uma ferramenta de atualização pra mim. Então, se eu vejo ali, tem um tema que tá rolando, que nem nesse dia da reportagem que a gente acabou de falar, do Alexandre de Moraes, censura. Vi ali, censura. Fui ver o que era que estava acontecendo. E foi antes de sair nos veículos, falando... Já tinha saído a medida, mas ainda não se falava sobre isso é censura, isso não é censura, enfim... Então, eu acho que o Twitter é uma boa dica, mesmo que você não poste, mesmo que você... meu caso. É interessante você ter ele aberto ali e ficar de olho nos tópicos mais falados, porque às vezes você encontra até um gancho de pauta. Não, com certeza. É uma coisa minha, mas eu sempre detestei Twitter, assim, falo, gente, vai ser coisa chata. Sempre achei muito chato, assim, pessoalmente. Eu tenho lá o perfil da agência que tá esquecido há uns anos. Talvez eu tenha que recuperar o negócio. Mas é um negócio que eu falo, ai, gente, mais uma rede social e tal. Mas assim, eu acompanho, tipo, melhores do Twitter. Eu acompanho os memes, tá? Ok, me julguem. Eu acompanho os memes. Quem não gosta o Otariano, acho demais, assim. Eu também. Mas eu falo, ai, não, eu não. Mas a dica é legal. Pra atualização, sem dúvida. Pra pesquisa de hashtag, enfim. Eu adoro. Eu sei todos os conceitos, mas pra aplicar, assim, mas não sou uma twitteira nata. Eu fico só ali. Eu fico só observando. Né, usa muito. Tem muito. Mas eu tenho sentido, isso é algo que a gente vai voltar a falar algum dia, que o Twitter ele tá resgatando. Próxima notícia é:
83% dos brasileiros compram de marcas alinhadas com seus valores pessoais. Pesquisa mostra que consumidores gostam de marcas que se posicionam e são transparentes com seus valores. Essa foi uma reportagem que eu tirei da Exame. Eu trouxe essa reportagem por quê? Porque nós falamos muito nos últimos episódios, aliás, eu acho que desde o começo do Comunicar Pode, como é importante as marcas terem um posicionamento, que elas assumam o lado delas, o que elas acreditam, o que elas... o que o público, se elas vão comprar as brigas do público delas. Então, no último episódio a gente falou sobre a Lush, que saiu das redes sociais. E aí, quando você tem uma marca que sai das redes sociais, como que o seu público vai entender qual é o seu posicionamento relacionado a qualquer assunto que saia na mídia, a qualquer tema que esteja em alta. Então eu volto na questão de que eu não acho estratégico uma marca sair de uma rede social por causa de algoritmos. Então eu acho que essa pesquisa ela mostra pra gente o quanto as marcas estão sendo forçadas a se posicionar hoje em dia. A gente até conversou, né, Thalita, na nossa última reunião de pauta, que a gente quer fazer um episódio sobre marcas e causas. Então, assim, até que ponto é estratégico você assumir um lado, quando é necessário você assumir um lado. Eu acho que antigamente, há 5, 6 anos atrás, nós tínhamos um cenário em que, assim, devo ou não assumir um lado. Eu acho que hoje a gente tem um outro cenário de que, assim, tem assuntos que você vai ter que assumir um lado e tem assuntos que ainda dá pra você postergar. Sim. Então, nós vivemos isso, por exemplo, nas eleições. E teve marca de bota fazendo bota do Bolsonaro. Teve artista cancelando o contrato com marca que apoiava determinado político. Então, eu vi muito isso. Eu vi muito marca se posicionando, público exigindo posicionamento. Então, teve aí um caso que é clássico. O público da Anitta, da cantora Anitta, passou as eleições inteira. Se você buscar lá no Instagram dela, na época das eleições, em outubro, em meados de outubro, as pessoas perguntavam pra ela em quem você vai votar. Porque a gente tava vivendo um momento de polarização e que pro público-alvo era importante quem que aquela artista ia votar. E ela tava sendo exigida de um posicionamento. Então, é o que essa pesquisa indica. As pessoas estão consumindo de marcas que estão alinhadas com os valores delas. Sim. E isso é bom e, ao mesmo tempo, é ruim para as marcas. Eu acho que o público tem que só tomar cuidado para não misturar as coisas, Exatamente, né? Porque, assim, ela não é obrigada a se posicionar, ela vota em quem ela quiser, ela acredita em quem ela quiser. Eu acho que, às vezes, as pessoas confundem muito o que é posicionamento político. Eu lembro que a internet ficou um saco, porque eu sou um tipo de pessoa, por exemplo, eu não vou postar jamais. Eu não falo, votei em tal pessoa, apoio outra pessoa ou não apoio. O único posicionamento que eu posso te dizer, assim, aqui na agência, por exemplo, eu não trabalho com nada de política. De política, nenhum eu também tipo não. de assessoramento para político, e eu não trabalho com licitação pública, porque eu não acredito em nenhuma delas. Então, várias vezes já recebi ligação, tá com uma licitação pública, você vai participar? Não. Por quê? Porque eu não participo de licitação pública. Mas por quê? É o Porque eu não posicionamento acredito. da sua agência. Ponto. Só por isso. Não vou me dar nem o trabalho já de entrar numa concorrência dessa. Desculpa, Brasil. Desculpa mesmo, mas infelizmente não tô acreditando não tô podendo. ultimamente. Não acredito. Eu acho que é interessante a gente ter esse episódio, porque o que acontece? Eu acho que tem marcas... Eu vi, assim, por exemplo, influenciadores foram muito questionados. Sim. Em quem você vai votar, em quem você não vai votar. E saindo um pouco desse cenário de política, mas às vezes, assim, eu vou pra um lado que eu me relaciono muito. Eu uso e trabalho muito com o segmento de moda plus size. E aí, o que acontece? Você hoje tem influenciadores... que lutam pela igualdade de pessoas gordas e que pessoas gordas têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa e etc. E aí, às vezes, essas pessoas, esses influenciadores, eles se aliam a marcas que não atendem o público plus size. E aí, o que acontece? O público daquele influenciador vai questionar. Por que você tá
tá fazendo uma parceria com essa marca, se ela não tem os mesmos valores que os nossos. Então, eu acho que é isso que essa pesquisa indica. Antigamente, você simplesmente consumia. Então, por exemplo, eu amo Coca-Cola e eu consumo Coca-Cola, mas se amanhã sair uma notícia da Coca-Cola que, sei lá, de repente a Coca-Cola tá escravizando crianças não sei aonde, eu vou pensar 2 vezes antes de tomar aquela Coca-Cola. É o que aconteceu com a Zara. Eu ia chegar nesse exemplo. Então, é o que acontece com a Zara. Na loja, eu lembro disso. Eu não consigo comprar mais na Zara. Sempre que eu entro, assim, por alguma razão, eu olho pra roupa e eu falo, mas isso aqui é feito com trabalho escravo. Eu não consigo comprar mais na Zara. Como que eles cobram R$200 na brusinha se é trabalho escravo? Tipo, eu também criei uma repulsa, assim mesmo, sabe? Exatamente. Então, assim, é isso que tem acontecido. E hoje na internet, a internet vive de polêmicas. Então, às vezes saem polêmicas em que influenciadores, cantores, artistas, o público exige deles, assim, o que você acha disso? Um exemplo clássico, nós tivemos marcas que tinham parceria com um influenciador que foi pra Copa do Mundo e fez uma piada racista. O público exigiu daquela marca que ela tomasse uma medida, que ela tivesse um posicionamento. Porque assim, marca, se você for racista, eu não quero mais consumir de você, Adidas. Eu não quero mais consumir. Então, assim, hoje o público, de fato, com a internet, ele exige. Essa exigência vai existir. Sim. A gente achando coerente ou não. E aí eu acho que como marca a gente tem que saber de forma estratégica quando se posicionar ou não. Na última semana eu almocei com um cliente e com um portal de notícias que nasceu como um blog e hoje já é um portal segmentado. E o editor falou assim, olha, nós não nos posicionamos em nenhum momento sobre política. Mas os temas que nós abordávamos sobre qualquer coisa, as pessoas falavam, vocês são esquerdistas, vocês são de direita, vocês... Porque o público tá vivendo esse momento de se alinhar com as marcas de acordo com os valores delas. Então, se eu não me engano, foi o Pets, aquele pet shop gigante, que parou de vender filhotes. Então, de repente, se quem é ativista nessa área de cuidados animais, quem se importa muito com esse tema, não vai comprar num pet que vende e vai comprar no Pets, que não vende mais. Na verdade, essa crise da Pets, né, aconteceu porque eles vendiam filhotes de um canil que foi pego pela Luísa... Não foi pela Luísa Mel? E ainda a Luísa Mel expôs, assim, e a gente sabe como que é esse mercado, né? Se você vai num pet shop de shopping, você entrar e perguntar, um filhote custa 6, 7 mil reais. Então, assim, ali é lindo e maravilhoso, mas por trás disso, foi o que aconteceu com a Pets. Vocês assinam embaixo de um canil que tinha casos seríssimos de maus tratos severos, assim, de animais descartados, né? Como se fossem lixo, então, aí pega mal, assim, o que eu falo de bem da rede social hoje é que, assim, sempre existiu, essas coisas que nós comentamos hoje em dia, elas sempre existiram. Mas sempre agora teve tem um racismo, espaço, né? Sempre teve tudo, mas agora existe informação e existe acesso cada vez maior. E existe um espaço de uma luta, né? Contra essas coisas. Então, eu acho que essa questão eu acho que a gente tem que gravar um episódio disso. Vamos de fazer. Causas e marcas. Ela tá cada vez... Né? Bom senso crítico pra você saber qual é a hora de se posicionar Exato. E de que maneira fazer isso. Exatamente. E eu acho que a gente pode finalizar, Tamires, com a última notícia da semana que saiu ontem, que a gente comentou no episódio anterior, que é o poder do like, que nós falamos aqui, que é o Instagram. Que eles confirmaram ontem, realmente, que eles vão começar já a iniciar esse processo de remover o like das postagens. Quando a gente fala remover, gente, é que assim, eu como usuária vou ver quem curtiu as fotos. Você como meu seguidor vai ver Tamires curtiu e outros. Exato. É só um teste, as pessoas, é aquilo que a gente estava falando. Às vezes as pessoas não leem a notícia, não interpretam direito. Isso vai começar apenas no Canadá. Então curtam bastante as fotos, continuem aí fazendo o seu trabalho. O engajamento de sempre, as métricas da vaidade, seja como você quiser chamar. Porque em breve isso deve chegar no Brasil, sim, tá confirmado, mas por enquanto só no Canadá. E aproveitando essa novidade agora, outra novidade do Instagram é que o Instagram vai ter um sticker de doação.
Então, eu não entendi muito bem como ele funciona na prática, mas aí você... Sabe aquele sticker que a gente coloca nos stories de perguntas, que agora tem tem ali né? as alternativas de múltipla escolha e tal. Vai ser um sticker daquele que você vai conseguir fazer doação direto para uma ONG ou para qualquer campanha que você esteja fazendo. Eu achei isso muito legal também. E novos recursos para vídeos. Sim. Isso é demais, assim, né? Isso só aponta para a tendência que a gente tem de vídeo crescer cada vez mais. Então, acho que são novidades incríveis, vai começar a ser testado no Canadá, mas eu acredito que muito em breve está no Brasil. Então, preparem-se para mudanças. Great times are coming. Né? Tem gente feliz. E tem gente que tá já, ai meu Deus. Eu, sinceramente, eu tô feliz, porque eu acho que a alforria é digital. Sim. Eu acho que a gente vai começar, quanto marca, a valorizar mais conteúdo e menos like. Eu Isso não tô o nem ideal. feliz nem triste. Eu falei, vamos esperar acontecer pra depois a gente ver como que vai funcionar. Não adianta você ficar, ai meu Deus, os likes. Chorando, gente. Dá um tempo, né? Vamos que vamos, Vamos que vamos, né? Vida que segue, vamos... E a última, Thalita? Vamos falar da última, que foi você que levantou essa notícia pra gente, que é uma campanha do Todinho. Isso, na verdade eu até trouxe esse tema, né? Eu fiquei tendo a dúvida se valia eu comentar e tal. Foi uma campanha, é uma campanha que tá rolando agora, que chama Espichou Doou, que é do Todinho. Que eles fazem uma campanha junto com o Exército da Salvação. Então eles solicitam peças e tal pra você doar pro Exército da Salvação. Eles fizeram campanhas, eu fui impactada por isso. Por que será, né? Será que é porque eu tenho filho? Deve ter sido, Com né? certeza. Então, eu já não fui. Então, e eu fui ler os comentários novamente, né? Minha vida Thalita, leitora de comentários. E aí, gente, tinha muitas críticas. Muitas críticas de que as peças são doadas e vendidas por um preço um pouco alto ou muito alto nos seus bazares beneficentes. Então, deixa de ser realmente uma ação tão beneficente assim. Fica um pouco duvidoso. E eu realmente fui atrás disso, fui olhar, porque pra mim, eu que tenho filho, então assim, realmente separo todo mês o que tem de doação pra dar pra quem precisa realmente, assim, não que eles não façam o trabalho correto, óbvio que existe verdade nisso, mas a preocupação é até que ponto tá sendo feita uma campanha, né, mais uma vez vinculada à marca da PepsiCo, né, da Todinho, para uma verdade, né, porque quando você quer doar realmente para quem precisa, que vai usar, que esteja necessitado, que vai fazer o bem realmente. Nesse caso eu comecei a pesquisar, digitei até Exército da Salvação no Google e também tem Reclame Aqui pra caramba falando dessas vendas desses bazares com preços altos e assim, com algumas críticas. Então eu realmente refleti e falei, gente, pra mim tá descartado. Assim, se tiver que doar, eu vou fazer pra outro lugar. E aí eu acho que a lição que fica é: você, quanto marca, pesquise muito bem a quem você vai se associar numa parceria. E porque isso pode gerar uma repercussão negativa pra você, né? Então tem que... Foi o que aconteceu nesse caso. Eu olhei e falei, mas... Pô, eu fui porque, legal, né? Que campanha legal, mas fui olhar realmente, pra mim, não... Falei, não colou. Então eu acho que essa é a grande lição pra quem tem suas marcas, parcerias são incríveis, mas a quem nós vamos nos associar? Exato. É isso. Bom, terminamos nosso giro de notícias do Comunicar Pod hoje. Eu acho que, de repente, a gente pode fazer isso com uma certa frequência, né? Porque eu acho legal a gente comentar aqui. E seria legal se você que tá ouvindo a gente também comentasse ou mandasse notícias que gostariam que fossem comentadas aqui. Nosso e-mail é comunicarpod@gmail.com. Então, mande o seu caso lá, manda uma notícia, compartilha uma opinião com a gente, que será muito bem-vinda. Com certeza, acompanhe e mande suas dúvidas, estamos super abertos aí. Se tiver sugestões aí de convidados também, que a gente tá com uma programação de trazer pessoas do mercado para falar com a gente, também a contribuição é super bem-vinda. Com certeza. E aí, finalizamos mais um programa. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.